Boa noite, pessoal. 19h29. Vamos regulando o som aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que nos últimos anos aí tem despertado a curiosidade de populares, né? Mas essa curiosidade ela veio sendo despertada através de estudos científicos que se intensificaram após 1979. Mas não que ela não esteja, não tenha sido desenvolvida antes. Há datado que mais ou menos há 5.000 anos antes de Cristo já existia a prática da meditação. E as escritas, né, o que a gente tem de comprovação escrita é a partir de 3.000 antes de Cristo. Então, as práticas meditativas, práticas de reflexão, elas são muito mais antigas do que a gente imagina. E hoje em dia elas são usadas principalmente para práticas práticas medicinais. Antigamente não existia assim, uma comprovação científica de que essas práticas de meditação elas poderiam realmente estar fundamentadas e relacionadas com a cura, tá? Mas a partir de 1979, a gente já tem pesquisas científicas aí que comprovam. Então, hoje eu vou trazer uma convidada mais do que especial para vocês, ela já está chegando aí, e a gente vai desenvolver um pouquinho desse assunto sobre meditação, práticas de meditação, práticas de reflexão e a conexão interior. Eu tenho certeza que quem quiser entender e esmiuçar um pouquinho mais esse assunto vai com certeza vai receber a nossa contribuição. Então eu já estou chamando aí a nossa convidada, vamos ver se ela se apresenta. Tenho certeza que vocês vão gostar. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me Tudo ouvindo bem? bem? Tô te vendo bem. E você tá conseguindo me ver bem? Tô conseguindo. Aham. Conexão um pouquinho falha, mas acho que já vai estabilizar. É, deve ser as nuvens aí pelo Rio Grande do Sul. Sim, e tá tendo muitas nuvens por aqui, muitas nuvens. Então, Sil, eu estava explicando para o pessoal que está na live que as práticas de meditação, vamos baixar um pouquinho aqui meu volume, as práticas de meditação, elas são datadas na história a mais ou menos 5.000 antes de Cristo. Mas que a Uhum. gente tem uma comprovação escrita mesmo na história, mais ou menos por volta de 3.000 antes de Cristo. E práticas meditativas, práticas de reflexão, enfim, há pouco tempo, mais ou menos assim, ó, umas décadas é que a meditação saiu lá da China, saiu da Índia, saiu do Tibete e veio para o mundo ocidental. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho esse assunto, por que isso aconteceu, né? Falar aí dos estudos científicos, enfim. Então eu fiz uma introdução aí, queria te dizer que é um prazer, que bom que você aceitou meu convite. Não, não poderia ter pessoa melhor para falar disso. E fico feliz, eu tenho certeza que você vai sair outra depois desse transbordo, porque o que você vai fazer, que é o intuito dessa live, é a gente transbordar o nosso conhecimento, as nossas experiências e aquilo que nos faz bem na vida das outras pessoas. E a gente acha, às vezes, que está preenchendo o outro, mas na verdade não. A gente está puxando mais água da fonte e se preenchendo mais. Então, eu quero que você se apresente aí, diga
para o pessoal que está assistindo o porquê que é, mais ou menos, que eu te chamei e qual que é a tua conexão, qual que é a tua relação com esse assunto de meditação, de prática de conexão interior, enfim. Então, Andrea, né, eu que fico super feliz, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada pela meditação. Ela já existe na minha vida há mais de 20 anos, né? Eu sou psicóloga, mas há 20 anos, há mais ou menos 20 anos atrás, eu fiz um curso de Reiki. E foi através desse curso de Reiki que eu comecei a me aproximar da meditação. E também depois eu fiz yoga, que foi algo que fortaleceu, né, o meu entendimento comigo mesma, assim, meu conhecimento comigo. E o que acabou acontecendo? Eu gosto de contar isso porque quanto mais eu fui me aproximando da ciência, fui estudando, fui fazendo outros cursos, eu acabei me desconectando dessa prática que era tão importante para mim, né? Aham. E às vezes eu acabava voltando para a meditação, mas de uma forma muito rápida, né? Me desconectando novamente. Mas a vida me mandou um desafio há mais ou menos uns 5 anos atrás. E quando a vida fez isso comigo, eu decidi que era o momento de voltar a me conectar comigo. E procurei uma terapeuta, que é a Cris Dias, né? E foi ela, né, dentro da psicologia, que me convidou a voltar para as minhas práticas meditativas. E foi Aham. neste momento, assim, que eu posso dizer, assim, que foi um encontro novamente comigo. Então E você por isso, meditava, você começou com a prática de meditação mais ou menos há uns 20 anos, e aí você por algum motivo acabou deixando, e há uns 5 anos atrás aconteceu algo na tua vida que fez você voltar com força isso, total e maior intensidade. maior intensidade. Na verdade, eu gostava muito, mas é esse corre-corre do dia, os filhos ainda muito pequenos, né? O trabalho. E eu fui me Ou seja, a distanciando. nossa vida cotidiana, né? Os Isso aí, a desafios nossa da vida cotidiana, né? Perfeito. E eu gosto gosto de, às vezes eu me lembro disso, assim, que eu tinha muitas dificuldades por não estar concentrada no que eu estava fazendo. Eu vivia fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Eu me lembro que na minha casa, onde eu morava, a garagem da minha casa era abaixo, né? Em cima era toda a casa e eu tinha que descer uma escada para entrar no carro. Foi inúmeras vezes que eu cheguei no carro com as crianças e com um monte de coisas que eu tinha que levar e eu não encontrava a minha chave. E eu acredito que para muitas pessoas acontece isso. Aí eu voltava, procurava a minha chave. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não Aham. ficava focada no que eu estava fazendo. E quando eu voltei há 5 anos atrás e voltei a buscar a prática da meditação, foi algo incrível que aconteceu na minha vida. Foi uma mudança. Aham. Por Ô, quê? Sil, você quer contar para nós o que é que aconteceu com você? Ou prefere Eu não acho, comentar? eu acho que a gente podia deixar isso para uma outra live, Ah, tá legal. Show! tá? Olha, é isso que eu gosto. Vamos engatar uma coisa Outra na live, outra já. outra live eu venho para contar sobre isso, que é algo muito importante, assim, algo muito especial. Mas hoje vamos focar então na meditação, né? Sim. Pode ser, André? Vou apagar aqui minha luz. Sim, pode ir falando. Então, né? Essa minha volta para a meditação foi algo muito incrível, assim, porque eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu estava fazendo, né? Uhum. Eu fazia, eu era uma multitarefas, assim, né? É bem isso. E quando eu comecei a voltar a buscar o meu autoconhecimento, a olhar para mim, né? Eu digo que a minha terapia foi com a Cris Dias, né? Ela me conduziu ao autoconhecimento e ela também me apresentou a volta da meditação,
né? Sim. Então, hoje, quando as Deixa eu te perguntar assim, ó, você antes disso, você chegou a fazer algum curso de meditação, não, ou assim, teve alguma coisa específica? Como é que você entrou em contato a primeira vez com a meditação e lá, naquela Silvana assim, ó, que não era tão aprofundada na meditação, o que que você pensava? sobre a meditação, assim, que eu É, pensava, é aham. que, quando Por a que a meditação, meditação te chamou a atenção e o que que é que você, como é que você enxergava ela? tá, lá no início, eu tinha a sensação que eu era mais conectada comigo, sabe? Que eu era eu verdadeira. Eu acho que acho que essa é a palavra mesmo, né? Mas o turbilhão das coisas da vida, a busca pela perfeição, ser uma perfeita profissional, ser uma perfeita mãe, ser uma perfeita esposa, ser perfeita em tudo, era muitas coisas que eu tinha que dar conta, né? E Aham, que eu acho que nisso eu acabava, às vezes, atropelando um pouco e me sobrecarregando também. Acho que sendo, né? Me sobrecarregando, que eu acho que às vezes, hoje eu percebo assim, que as pessoas, a gente sempre está em busca desse ser perfeito, né? No nosso dia a sim. dia. E a gente Uhum, acaba se perdendo, se desconectando da gente mesmo, né? E foi certo. isso que a vida me deu uma parada, né? Que eu falei, Aham. né? Deu uma parada para eu voltar e olhar para mim. Então, a pergunta que eu mais gosto de fazer, assim, e que eu sempre faço para as pessoas, Andrea, será que a gente se conhece? Naquele momento lá, eu achava que eu me conhecia, mas eu de fato não me conhecia. Eu tive que silenciar a minha mente e olhar para dentro de mim. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam assim, mas o que é meditar, né? Para mim, aí eu sempre falo que para mim meditar é quando eu rezo, eu converso com Deus e quando eu medito, é Ele que me responde. Por quê? Uau! Porque eu silencio a minha mente e consigo escutar o que Ele quer me dizer, né? Uhum. Acalma a minha mente, eu acalmo meu Cheguei a coração. ficar arrepiada aqui quando você falou isso, porque é exatamente isso. É exatamente isso. Isso. É Eu isso, sinto assim também. não é? E é ficar comigo, né? E hoje, né, na clínica, eu trabalho com muitos pacientes oncológicos também e com outras questões. E eu sempre falo para os pacientes assim, essa busca pelo autoconhecimento, né? Para a gente se silenciar, para a gente poder se escutar, poder olhar para mim, poder saber quando eu tenho que dizer sim, é sim. Quando eu digo Aham. que é não, né? E no Você atropelo, sabe que assim, essa, você fez essa pergunta, né? O que que é, se a gente se conhece? Sabe que eu estudando algumas coisas, eu me deparei com um dado assim, ó, que ele é agressivo para o ponto de vista de saúde. 47% do tempo no dia que nós ficamos acordados, a gente está no modo automático, ou seja, você não está conectado com o que você está fazendo, nem com o que você está fazendo e nem com o que você está pensando. Ou seja, dos 100% do tempo que tu está acordado, quase que a metade tu não está ali. É muito tempo. é É muito tempo. muito tempo, né? Eu gosto, Então, como eu é que gosto. você vai se autoconhecer se a maior parte do tempo você não está Isso, contigo? Quase a maior parte do tempo você não está contigo, né? Eu fiquei exatamente, chocada. Aham. exatamente. Eu Então, gosto de dar um exemplo, André. Eu gosto muito de exemplos, assim, porque faz a gente pensar, né? Eu gosto de dar um sim. exemplo de quando a gente vai tomar banho. A coisa que a gente menos faz é tomar banho. A gente paga a conta, a gente briga com alguém, ou, ou dá recomendações, ou se lembra, a gente faz. A gente não está ali. A gente está com Aham. a nossa cabeça
em outros lugares, né? E muitas Uhum. vezes a gente faz isso o tempo todo. A gente assiste um filme, Hum. pensa em outra coisa, E né? pior, a gente se alimenta, você termina a refeição, você não saboreou. Ó, a minha amiga Magna Rocha aí entrou, e aí ela me diz o seguinte, ó, que a sua essência é o criador, a nossa essência é o criador, que quando a gente escuta, né? Ela é Perfeito. chefe de cozinha e ela trabalha com alimentação funcional. Então, provavelmente, assim, ó, a maioria dos distúrbios alimentares hoje, elas estão relacionadas a essa falta de atenção. Porque tu faz a refeição, assim como se toma o banho, e você faz milhões de coisas na tua cabeça, mas aquilo que você teria que fazer naquele momento, você não está efetiva ali. Ou seja, Perfeito. degustar um alimento, saborear, saber se você está saciada ou não, né? Então, esse exemplo que você deu, a gente está no automático. No E automático. o que mais me deixa assim intrigada, e é uma coisa que eu me postulo a mudar isso, é que as pessoas Uhum. vejam isso e não tenham isso como realidade. Porque você estar no modo automático pode se transformar, entendeu? Então, esse um dos intuitos dessa nossa conversa aqui, para que as pessoas se liguem, seja um alerta para que tudo que elas ouvirem aqui possa mudar suas qualidades de vida, né? Perfeito, né? Quantas vezes a gente passa por uma rua e nem se deu conta que tinha uma sinaleira ou, enfim, um sinal, né? A gente ficou lá parado e quando viu, abriu e se foi. Eu tinha uma paciente que vinha de uma outra cidade, que ela demorava uns 20 minutos, 30 minutos para chegar aqui no meu consultório, e várias vezes ela me dizia assim: não sei como eu cheguei aqui, né? Porque estava nesse piloto automático mesmo, assim. Então, eu gosto de falar da meditação porque foi a meditação que fez eu me alinhar comigo mesmo, né? Uhum. E o que é a meditação? A meditação é uma técnica, é um exercício, né? De concentração, de alinhamento com o meu e relaxamento do meu corpo e da minha mente, né? Uhum. Então, quanto mais eu praticar a meditação, mais eu vou ficar alinhada comigo. Hoje, eu trazendo um pouquinho assim as minhas próprias experiências, sim, eu acho incrível, porque várias vezes que eu estava na correria e fazendo muito. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu consigo prestar atenção. Não quer dizer que nunca. Claro que às vezes, né? Mas eu tenho uma Uhum. chance maior de me alinhar e voltar a dizer para mim mesma: calma, né? Vamos dar um Uhum. passinho, né? Vamos distribuir as tarefas, né? Certo. E Sil, olha só, responde para mim. A meditação, ela tem alguma ligação, alguma referência em específico com alguma religião não, ou não? não, né? O que eu tenho estudado e pesquisado, assim, é uma prática milenar, né? E as pessoas não têm nenhum foco com alguma religião. Muito, eu tenho pacientes também que me perguntam assim, mas eu não tenho nenhuma crença, eu nem acredito em Deus, enfim, né? E eu falo que não precisa, se a pessoa não tem essa crença, a gente respeita, né? Pode escutar a sua voz interior, né? O que acredita, se acredita na Uhum. natureza, enfim, é silenciar, né? É ficar em silêncio para escutar. E eu teria assim inúmeros, né, relatos de pacientes meus relatos mesmo, das minhas experiências, quando eu tinha que decidir algo na minha vida, ou às vezes até tomar uma decisão, ou algo que estava me causando assim um certo desconforto, Aham. silenciar e a resposta ela vem. E às vezes é meio, né? Ela flui assim. Você sabe que assim, você falando agora.
Eu me lembrei de uma coisa aqui, que a maioria das pessoas acha que pode ser assim, coisa de livro, de filme, de ficção, mas não é. É comprovadamente, é cientificamente comprovado que nós temos uma faculdade mental que se chama intuição. E Uhum. essa intuição, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada, ela pode ser trabalhada. E uma das formas de você treinar a tua intuição é silenciar, ou seja, é escutar, porque nós somos seres de energia, né? Então a gente consegue sentir as coisas. E para a Uhum. gente treinar a nossa intuição, a gente tem que silenciar e treinar ela em silêncio, com as tuas sensações, com as tuas emoções. A Letícia está falando aqui, ó, Letícia Seibel, de Ivoti, Nossa amiga. conhece? A única certeza que tenho é que podemos nos transformar sempre. É só sentir dentro de nós e a meditação é o caminho para conseguir o que achamos que às vezes é impossível, realmente. Então, assim, no que você estava respondendo a respeito da religião, eu vou dar um dado aqui, ó, da ciência, tá? O que que a gente conhece? Então, nas últimas 2, 3 décadas, houve houve um aflorar, né, para as práticas de meditação e para as práticas de reflexão. Por que que isso aconteceu? Em 1979, a gente tem o relato de um médico cientista, que é o doutor Zim, que ele fez, lá no estado de Massachusetts, ele fez uma pesquisa com os pacientes dele, pacientes que sentiam dor e pacientes que tinham condições de estresse, que não respondiam à medicação nenhuma. Aí, o que que ele fez com esses pacientes? Ele levou eles a desenvolver práticas de meditação, práticas de reflexão, que o que ele chamava assim, ele foi o precursor, foi o primeiro grupo que no Ocidente que fez as práticas de atenção plena, né? E essas práticas levaram os pacientes a ter melhora, coisa que medicação não aliviava. Então Sim. ele comprovou cientificamente que funcionava. A partir desse estudo é que começaram a desenvolver vários outros estudos. E aí veio, então, a atenção plena, o mindfulness, né, Fullness. a meditação, todo esse aparato aí de terapia alternativa à medicação que mostrou que há benefícios para a gente desde o início da prática. A gente tem estudos aí de ressonância, eu andei dando uma olhada já há muito tempo e hoje vem me refrescar a memória, estudos assim, ó, que você vê a ressonância da pessoa de 6 meses atrás e de agora, com circuitos neuronais altamente velozes, ativados, e assim, né, e pessoas assim, ó, se capacitando através desse tipo de técnica. Então, para nós, da ciência, é uma maravilha, porque você poder tirar um medicamento de um paciente, né, e ainda devolver a qualidade de vida para ele, sem você fazer peripécias com medicações e terapias, né, é algo assim libertador, né? Com certeza. O Pedro Calabras fala muito sobre isso. Ele fala que a meditação é uma medicação natural, né? Que tu não Uhum. precisa nem de dinheiro, só precisa ter disciplina, né? E aprimoramento da técnica, né? Porque se tu me perguntar assim, Andrea, tu vai me dizer assim, Silvana, a gente pode meditar lá de vez em quando? Eu vou te responder assim que não vai funcionar como deveria funcionar, né? Eu gosto de dar o Uhum. exemplo em fazer exercício físico, certo? Se eu vou na Certo. academia uma vez por semana, eu tenho um resultado. Se eu vou 3 vezes, eu tenho outro. Se eu vou todo dia, meu resultado é muito maior, né? Uhum. Então, a É. medicação
a meditação é exatamente a mesma coisa, né? Ó, É a minha uma amiga Magna tá falando aí, ó, a Louise Hay foi curada de um câncer com a meditação, né? É isso mesmo. O Magna, como você sempre fala que eu mostro que eu mato a cobra e mostro a cobra, eu tô fazendo isso de novo. Não foi só a Louise Hay, tá? Então, então a gente sabe que assim, ó, para você treinar, o cérebro ele é treinável, né? isso. Então, se você for praticar a meditação hoje, daqui uma semana, daqui um mês, você vai ter um tipo de resposta. Eu sempre digo que assim, ó, os nossos neurônios, antigamente achava que neurônio não regenerava, que neurônio morto era não recuperado, que não havia nova neurogênese, ou seja, nova produção de células neuronais, e à medida que o tempo foi passando, a gente descobriu a neuroplasticidade cerebral, ou seja, o aumento da função do neurônio, né, no neurônio atrofiado que foi reativado e aumentou o seu metabolismo, como a própria neurogênese já é cientificamente comprovado que você pode formar novas células neuronais. Não tão com grande intensidade como outros tecidos, mas pode. Então, ou seja, se você treinar o teu cérebro, o teu neurônio, ele é que nem um músculo, né? Perfeito. Então, se você fizer a prática de meditação frequentemente, você vai se treinar e você vai melhorar. E há um dos primeiros estudos cientificamente comprovado através da ressonância magnética foi o do Dr. Sharper de Harvard, que ele mostrou que há a parte da amígdala cerebral que, é, que comanda as funções do sistema límbico, ela hipertrofiou após mais ou menos Isso. 6 meses de prática de meditação, com mais ou menos 30 minutos, 3 vezes na semana. A amígdala cerebral, ela dita as funções do nosso sistema límbico, que está relacionada a emoções, controle de emoções, a aprendizado, a criatividade, enfim. Então, não é brincadeira, não é autoajuda, são fatos, a gente está trazendo fatos e resultados. Perfeito. Na revista Super Interessante de julho deste ano, de 2020, saiu uma matéria muito legal, assim, falando sobre o cérebro Zen, né? E aí eles Aham, mostram de cientistas americanos que testaram monges, né? E perceberam que tinha um aumento da massa encefálica mesmo, devido às práticas meditativas, né? Então, até um cientista que é o Newberg, ele que tá a história lá também na revista, para quem quiser pesquisar um pouquinho, que ele tinha um paciente que chegou no consultório dele e ele já era um pesquisador da meditação, chegou no consultório dele e fala para ele que estava com. Ele tinha uns 60 anos, mais ou menos, e que estava com algumas dificuldades de concentração, de memória, né? Achando que talvez tivesse com Alzheimer, alguma questão, né? Um adoecimento. aham. E o cientista diz para ele: vá para casa, né? E medite durante 2 meses. E depois você volta aqui. E o paciente fez isso, né? Foi para casa e meditou, né? E antes dele ir para casa, o cientista fez vários testes com ele, né? Com sensores, enfim, cerebrais. Quando ele Aham. voltou muito mais feliz, né? Muito mais conectado, muito mais concentrado, né? E foi feito novas ressonâncias e se percebeu que sim, que teve uma alteração cerebral. É exatamente o que tu estava falando, assim. Teve um Aham. aumento da massa cinzenta, né? Teve mais conexões neuronais, realmente. Então, para que a A gente possa... partir desses estudos é que se saiu lá dos montes do Tibete e se Aham, trouxe mais essas práticas para a nossa realidade, confirmando
porque assim, tem muitas pessoas que gostam, né, de estudar as práticas de cura, não só através de medicamento, né? Então, assim, a gente sabe que tem, hoje as terapias alternativas, elas são muito procuradas. E veja só, né, as Tá um coisas pouco elas vão difícil de voltando. escutar, Andrea. Não. Tá um pouco. Parece que tu fechou alguma coisa aí. Deixa eu ver aqui o que que é, peraí. Agora? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Desculpa. Acho que entrou uma ligação ali e caiu. Então, então muita gente hoje em dia não quer saber de tomar medicação, né? Uhum. Então procura essas terapias alternativas. E eu não sei se isso assim, ó, pode ser ilusão, mas para quem acredita, tá? Tá lá na palavra, tá nas Sagradas Escrituras, que a tendência é a nossa vida fazer ciclos. Então, muitas coisas de antigamente, elas estão voltando. Porque antigamente você não tinha ressonância, não tinha tomografia, você não tinha os hospitais, então as pessoas usavam de práticas curativas outras coisas, a não ser medicação, a não ser, enfim, o que a gente tem hoje. Então, há um retorno ao você se extrair de si o melhor, né? Usando práticas reflexivas, enfim, você tem que treinar as suas habilidades. Isso que a gente está fazendo hoje, Isso. né, saindo da medicação e indo para as terapias alternativas, é devolvendo para a pessoa uma função que ela sempre teve e que ela foi criada com isso, que é da Uhum. autocura, né? Exatamente, né? A gente Falo tem, que assim, nós somos responsáveis. A gente, André, fala muito sobre autorresponsabilidade, né? Eu me hum, responsabilizo por estar nesse lugar, né? Então, sim, muitas, não digo todas, né? Muitas das nossas doenças são primeiramente criadas aqui, né? Por nós sim. mesmos, né? E, e tá travando um pouquinho tu, André, agora voltou. Voltei? Voltou. Muitas das nossas doenças, primeiramente, são criadas aqui pela gente mesmo, né? E Sim. a gente tem tanto o poder de nos adoecer, como de nos curar também, né? Somos, Aham. quem podemos nos responsabilizar por buscar isso, a nossa própria cura, né? Então, né, acho que a meditação, ela é um caminho para isso também, para cura, Sim. né? A ciência mostra o seguinte: esses dias eu fiz uma live sobre o mural da vida extraordinária, e aí eu estava falando algumas coisas assim, e eu falei dos nossos comunicadores, né? Os nossos comunicadores dentro do nosso fisiológico são os hormônios, né? Então, Uhum. eles que, através das ativações, eles são desencadeados. Bem, o que acontece? Todos nós temos no nosso organismo um poder oncológico, ou seja, nós temos células cancerígenas, todas as pessoas, tá? A gente tem uma oncogênese autolimitada. Então, por exemplo, uma pessoa que escolhe ter pensamentos negativos, que escolhe ter pensamentos de reclamação, de vitimismo, que escolhe, eu estou falando isso porque, como você acabou de falar, a gente escolhe o que vai Uhum. pensar,
o que que vai fazer, como é que vai se comportar. Então, a pessoa que faz essa escolha, ela aumenta a liberação de cortisol na corrente sanguínea. Isso que eu tô falando, gente, não é o que eu acho, é comprovação científica, tá? E o aumento do cortisol aumenta o poder de oncogênese, ou seja, de pegar aquela célula oncológica que está lá parada, não fazendo nada, e provavelmente não vá fazer nada, se você não ficar liberando cortisol, adrenalina, ou seja, hormônios ativadores, ele vai lá naquela célula e faz aquela célula se reproduzir. Isso é o início do câncer, né? Então, alguma situação de estresse, de ansiedade, te deflagrou hormônios que vão lá ativar essas células cancerígenas. Né? E esses estudos aí começaram principalmente nas pacientes com câncer de mama. E hoje sabe que todas as mulheres têm, em igual número, vários subtipos de genes oncológicos para o câncer de mama. E por que que umas desenvolvem e outras não desenvolvem? Né? Uhum. Então, Só para falar um pouquinho sobre isso, né, André, assim, eu gosto de, como eu faço a pós-graduação em psico-oncologia, né, então a gente também lá fala um pouco das emoções, mas a gente também fala do meio, das coisas do meio, né, o que a gente se alimenta, enfim, a poluição, vários fatores, né, é multifatorial, certo? Mas de dizer assim que muitas vezes essas doenças elas aparecem na nossa vida para a gente poder melhorar, né? Porque se eu fosse te relatar vários pacientes que chegaram até o meu consultório ou que no decorrer da minha caminhada, né, vieram até mim, muitos deles falam que doenças, por exemplo, que nem o câncer, enfim, também trouxeram uma mudança de vida, né? Essa caminho para dentro. Porque exato. é só mesmo quando a gente está próximo à finitude que a gente pensa na nossa própria vida, né? Diante de uma doença, de um acidente, né? Aí Uhum. eu tenho o start de pensar o que que eu tenho feito até aqui, o quanto que eu tenho levado a minha vida no automático, aquela história da Uhum. chave, que muitas vezes a gente perde, não sabe onde ela está, né? Ou o banho que se toma sem estar conectado consigo mesmo, ou uma janta em família que se está lá pensando em dívidas, ou em contas, ou em problemas, Uhum. né? Então, Me conta uma coisa. Olha só, você falou antes assim, ó, que quando você começou a praticar a meditação na segunda etapa ali, que você intensificou, que você descobriu que você não se conhecia. Por que que você chegou a essa conclusão e como que a prática de meditação levou você a chegar nisso? tá. Na verdade, assim, ó, não foi somente a meditação, né? Foi a minha terapia. Eu fiz uma terapia que eu falo também assim, ó, que existem muitos profissionais no mercado, né, André? Tu bem sabe disso, né? Mas existe aquele que vai fazer sentido para mim, né? Que vai combinar com as coisas que eu tô querendo, tô buscando naquele momento. E eu falo que quando isso acontece, é um encontro de almas, eu acho, assim. E foi Sim. isso que eu encontrei. Mas eu consegui me silenciar, né? E na minha rotina comecei a me dar conta que muitas vezes eu fazia muitas coisas em função dos outros, né? E esquecia de mim, né? Uhum. Esquecia de me priorizar, esquecia de olhar para me silenciar, escutar qual eram os meus desejos também, nesse atropelo da vida automática, né? E Uhum. foi esse caminho que a meditação fez, me ajudou muito, assim, me silenciando, olhando para dentro, me escutando. E é o que a Uhum. meditação faz. Ela faz a gente voltar a se alinhar, né? Um Uhum. alinhamento.
Você sabe que assim, ó, e eu antes de eu fazer essas práticas de meditação e essas práticas de conexão interior, assim, eu dizia que eu era um polvo, porque eu tinha milhões de braços. E eu falava isso com muito orgulho, que Aham. eu conseguia fazer várias coisas num dia só, num curto espaço de tempo, e tinha isso como motivo de orgulho, né? Enfim. E só que assim, eu tomava omeprazol direto, porque o meu estômago vivia doendo, sabe? Era de manhã, assim, ó, eram 10 horas da manhã e eu tava com o meu estômago doendo. Hoje, quando eu ando um pouquinho mais rápido, parece que o meu estômago ele é meu deflagrador. Por que eu tô falando do estômago, gente? Porque quando você começa no teu estado de ansiedade, você faz liberação de adrenalina e você faz Uhum. liberação de ácido clorídrico no estômago. Então eu vi que aquele meu motivo de orgulho do passado hoje não me traz nenhum tipo de orgulho. Nenhum tipo de orgulho. Porque quando você começa a desenvolver assim a habilidade em controlar as suas emoções, você fica mais. Por que as pessoas falam em plenitude? Porque você fica mais plena. Você não quer fazer 10 coisas em 10 minutos. Você pode fazer meia coisa em 10 minutos, desde que aquilo seja do teu agrado, seja da forma com que você quer. E a gente sabe, né, no nosso dia a dia, que é filho, trabalho e casa, tudo bem, não tem problema. Isso não dá para fazer hoje? Deixa ali. Isso não dá para fazer? Deixa lá. Nem sempre é assim, né? Você não vai assumir uma posição de Buda diante de várias coisas que você tem que fazer, mas você sabe controlar melhor aquilo, né? Muito, muito bem, Né? muito bem. Você Acho que começa a exercer e treinar o domínio sobre que antes as coisas nos controlavam. Hoje não. isso. Hoje você É. controla as coisas. Hoje Né? eu controlo coisas, né? E é bem isso, André. Assim, eu percebo nos pacientes também um aumento de dor de cabeça, né? Muita enxaqueca, muitas dores, dores musculares, né? Mas é o excesso da vida, né? Carregando aqui nos Uhum. ombros, aqui na cabeça, né? No corpo, né? O corpo Uhum. fala, O o corpo corpo nos dá fala. sinais, né? De que tem algo Uhum. errado ali. É o momento de me silenciar, de me conectar, de me sentar. Tem um especialista que ele fala que se a gente conseguisse 1 minuto por dia sentar e ficar em silêncio, tentando acalmar o nosso pensamento, focado na respiração, já era um começo, né? Uhum. Já era um começo, assim. Então, Isa, seja bem-vinda. Sim, então assim, ó, em função desse silenciar, se conectar e você diminuir os teus fatores de estresse, é que a medicina começou a buscar. Por quê? Porque foi comprovado, então, que além de melhorar situações de estresse, de ansiedade, melhorava o cognitivo da pessoa, melhorava a habilidade de criação, de aprendizado, uhum, e diminuía sintomas de outras doenças. Como você falou, o corpo fala, né? O teu uhum, corpo ele é o melhor deflagrador para saber se você está com algum problema ou não. Porque às vezes você pode não estar com uma dor específica, né? Mas assim, ó, tem alguma parte do teu corpo que não está legal. O teu sono, uma mudança de uhum. comportamento, e isso aí são os sinais discretos, até a gente não pode deixar chegar até na doença, né? Porque Uhum. infelizmente as práticas hoje elas são curativas e tem que ser ao contrário, né? Você não pode chegar na doença querendo curar, você tem que chegar no teu paciente querendo prevenir. Isso, né? Hoje a medicina vem trabalhando com muito isso, né? Com a medicina preventiva, né? Se a gente fosse pensar, quantas farmácias tem abertas nos locais, né? Nas cidades, né? Se a gente fosse pensar, né? Se trabalha muito
com a doença já instalada, né? Com adoecimento, né? Tem que chegar no físico para a gente parar, né? Vamos pensar, né, nas Aham. radinhas, assim, vai chegar no nosso físico, a gente vai ficar doente e aí a gente vai parar. Buda, ele fala que, né, o ser humano às vezes tem que sentir, né? Tem que doer para a gente Uhum. parar e se conectar com a gente mesmo, né? É. Falo que na vida, nessa vida, a gente veio para evoluir e para ser melhor para a gente. E a gente não evolui assim, a gente evolui aos pouquinhos, né? Aprendendo, Exatamente. crescendo, se conectando, né? E a meditação é um caminho para dentro da gente, né? Uhum. Poder Olha, experiência. A Isa tá falando aqui, ó, ao meditar, entrou em contato consigo, né? Sentimos uma sensação de existência e plenitude. É isso aí mesmo. Então, saindo um pouquinho da doença, quando você falou, foi muito bem colocado, eu já ouvi isso e concordo com isso, que quando você silencia, quando você ora, né? Uhum, Você fala com Deus, e quando você silencia, é que Deus fala contigo. responde. Então, assim, quando você silencia, para mim, eu vou te dizer assim, eu recebo. Primeiro, no início não foi fácil, não, porque Uhum. silenciar a mente não quer dizer que nada vai passar ali. Quer Isso, dizer que você vai deixar que as coisas passem, mas você não vai se apegar a elas, né? perfeito. Não Então, vai. ou seja, aham, só que ao natural, à medida que o tempo for passando, você vai se habituando a deixar que aqueles pensamentos passem e você começar a sentir aquela aquela leveza, né? Isso. E eu não sei se as pessoas acreditam, mas eu acredito, né? Eu tenho a plena consciência e certeza que Deus existe e Ele fala comigo, né? Não, claro, Ele está muito mais intenso nas práticas reflexivas, nas práticas de meditação e quando eu silencio, eu sinto a presença dele. Eu sei quando é a minha intuição e eu sei quando é a presença dele. Porque você pode estar condicionado ao que o teu ambiente diz que você tem que fazer. Mas você pode também ter o teu ambiente e dizer para ele o que é que tem que ser feito. Então, no meu ambiente, eu tenho a plena certeza e a convicção que Deus existe e ele me mostra as coisas o tempo todo. O que as pessoas podem chamar de milagre ou dizer que isso não existe ou coisa de outro mundo, já é uma coisa cotidiana, porque antes eu tinha um certo tipo de insegurança com algumas coisas. E é impressionante quando você começa a fazer essa conexão interior, de se conectar consigo e se conectar com o eu sou e com ele, essa insegurança ela passa, esse medo ele vai embora. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho também, né, André? E eu gosto de. Eu tenho uma memória de infância que eu uso ela muito para meditação, assim, até para quem está querendo se experimentar com a meditação, né? Quando a gente está em silêncio, então eu me sento, né? Me alinho o meu corpo para entrar nesse processo de meditação, não quer dizer que eu não vou pensar em nada, né? Exatamente como tu disse, né? Vem o pensamento, eu não discuto com ele e volto para minha prática da respiração. E eu gosto de dizer que quando eu era criança, eu e uma amiga minha, a gente ficava olhando para uma rua que passava muitos carros e a gente ficava contando eles, concentradas lá contando os carros. Daqui a pouco passava um carro muito bonito e a gente perdia a contagem, e a gente ficava discutindo sobre o carro. E é isso que acontece na meditação. A gente está ali concentrado, conectado, alinhado na minha respiração, né? Sentindo o ar que entra e o ar que sai. Vem um pensamento, eu não entro em contato com ele, volto para minha respiração, vem outro pensamento,
e me pega. E aí eu começo a discutir com o meu pensamento, né? E aí que tá o momento de eu retornar de novo. Tenho que Uhum. retornar a me concentrar com a minha respiração, que é esse é o estado meditativo. A gente não vai durante 15 a 20 minutos ficar o tempo todo sem não pensar em nada. É Uhum. muito Quando, natural que tenham pensamentos. É muito natural. O que a quando gente você começa a fazer essa prática com mais frequência, você já entra num estado meditativo mais rápido, né? No muito início, mais para mim, rápido, era difícil, agora é mais rápido. muito mais rápido. Eu digo que não é fácil, mas é muito possível. E eu tenho que praticar. É a prática, né? Às vezes Uhum. as pessoas me perguntam: ah, mas eu posso meditar deitado, por exemplo? Eu falo que algumas práticas pode, porque eu quero, em vez de, porque eu quero acelerar meu sono, né? Quero fazer o Uhum. relaxamento. Pode. Existem muitos tipos de meditação, né? Mindfulness, Uhum. atenção plena, como a gente falou, né? Meditações visuais, onde eu vou usar a minha imaginação, meditações que tu acompanha o guia, que ele vai te falando. Então, existem muitos tipos. Eu sempre recomendo que a pessoa busque, né? Encontrar meditações que combinem com ela, que tragam Uhum. que traga esse alinhamento, essa conexão. E quanto mais praticar, mais gostoso. Porque meditar é prazeroso também, traz prazer. É, uhum. Não pode trazer sofrimento, então tem que trazer esse relaxamento, né? No início, quando eu comecei com a prática, era para, assim, diminuir o ritmo, Ritmo. relaxar um pouquinho mais, mas Uhum. hoje em dia eu faço essa conexão de meditação, principalmente assim, ó, quando eu preciso conversar com ele, entende? Uhum. Ou melhor, conversar não, eu preciso escutar o que ele tem a dizer. Isso. Isso vai ser um assunto de uma outra live que eu estou Tá. pensando, mas eu preciso, assim, eu preciso escutar. Hoje eu tenho, antigamente, assim, ó, na correria eu não queria nem saber, mas hoje eu preciso escutar o que que ele quer de mim, em algumas Ah, situações. uma pergunta ali, alguma coisa que talvez eu não consigo enxergar, não sei se tu consegue Aham. ler. Ah, a Isa falou ali que tem um aplicativo que é legal, que é o Lojong, e o Gerivaldo Carneiro está falando o seguinte: hoje estive meditando e vieram diversos problemas que me tiravam do foco, Isso. né? Aham, é como, vou deixar você falar com ele, Sil. É bem normal, assim, eu não sei quanto tempo que ele já está meditando, né? Mas é muito normal isso. Eu falo que meditar não vai resolver os meus problemas, né? Não vai ajudar que eu pague talvez uma conta, né? Nesse tempo de pandemia, ou que faça eu não pensar na minha, talvez que eu possa perder meu emprego, enfim. Mas eu falo que quando a gente se conecta com a gente, quando a gente se silencia, a gente encontra mais leveza para os nossos problemas. A gente não fica abraçado neles. E nisso, muitas vezes, vêm as soluções, né? Eu falo que no Sim. dia a dia a gente acorda bem, né? Faz as nossas orações, enfim, se conecta, mas as coisas vão acontecendo e a gente vai se perdendo, né? E às vezes Aham, passa um dia inteiro pensando numa dificuldade, né? E a gente exatamente. sofre um dia inteiro. Então, quando eu tô em conflito, pensando muito naquela situação que eu não encontro a saída, é o momento de eu me silenciar. É o momento de Uhum, eu entrar em contato comigo mesma, né? Me acalmar, sim. respirar, né? Isso pode ser Eu fiz em vários a locais. gente teve uma outra live que eu falei sobre o princípio da primeira menção, que são aquelas conexões que você faz no início do dia.
Uma delas é a reflexão, é a meditação, e é exatamente isso. O princípio da primeira menção, ele leva você a tirar toda a preocupação do resto do dia. Não que você não vá ter, mas você fica um pouco mais focado, porque todas as pessoas podem se analisar. Você começa amanhã, né, com um tipo de energia. Você colocou o pé para fora de casa, lá ao meio-dia, o teu espírito, a tua energia está outra. Isso Então, você consegue, é como você falou, você consegue enxergar o problema ou a dúvida de uma forma diferente. Porque porque o que acontece? Os teus olhos, que são os teus filtros, né? Eles trazem a tua energia interior, passam pelo teu filtro e olham o problema. Então, se você tem uma conexão melhor, um melhor controle das tuas emoções, e você treina isso, a tua energia interior é uma. Agora, o dia que você não tá legal, porque são os mesmos olhos, é a mesma coisa que está acontecendo, só que você traz uma energia diferente. E é aí que entra a meditação, né? Você ter o controle de como você enxerga e o que você vai fazer com aquilo. Canalizar emoções negativas, positivas, enfim. Isso é o benefício comprovado, né? Você tem o controle, então você vai saber o que fazer em determinada situação. Deixa eu ver, acho que passa uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui. A Isa escreveu assim, André, eu já sabia a André, eu já sabia que era o espetáculo, mas a Silvana você também é maravilhosa. Com certeza. Ô, Isadora, minha filha, tu acha que eu ando com qualquer uma por aí? Não, né? Sim, então eu quero dizer o seguinte, ó, daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos, o nosso tempo está terminando, né? É claro que passou como um vulcão, assim, não parece que foi 1 hora, mas eu vou deixar você fazer suas considerações finais, aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, fica tranquila aí que hoje eu até deixei você falar. Eu gosto muito de falar sobre meditação, sobre autoconhecimento, é a minha linha, né? Que eu tenho tanto estudado e desenvolvido em mim, primeiramente, né? Que eu sempre falo, né? Quando faz sentido, quando faz sentir, faz sentido, né, André? Então, eu queria te agradecer, né? Minha parceirona de muitos anos, né? Nós temos um amor, eu e tu, que é de outras 20 vidas. anos. Começou lá no ano de 2000, pessoal, são 20 anos. É muito tempo. É muito E, tempo. e queria dizer que eu gosto de usar sempre essa metáfora, né? Que quando a gente está no avião, a aeromoça fala assim: em caso de pressurização do voo, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Primeiramente, bote em você. E que a gente possa fazer isso na nossa vida, né? Botar máscaras de oxigênio na gente, se priorizar, né? Se colocar também em primeiro lugar, cuidando da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa mente, né? E a meditação é um caminho lindo e que faz a gente voltar-se para dentro de si. Acho que era isso. Olha meu marido falando que me ama aí, ó. Ah, que legal! Que legal! Então, Agora ele sabe por que tu medita. Parabéns! acho que era isso. Então, para quem tem uma relação de 20 anos, né? Pessoal, eu conheço essa moça faz 20 anos e era uma moça diferente quando eu conheci ela. A essência dela era a mesma, mas hoje como ela falou ali, ela se conhece mais e as virtudes dela estão cada vez mais afloradas. O marido dela diz uma coisa assim, ó, que é muito interessante. Ele até riu quando ele falou, e eu ri também, mas é verdade. Ai, André, a Silvia é magia em tudo. E realmente, quando você está livre, quando você é livre, quando você se liberta dessas coisas que te fazem mal, você olha e vê magia em tudo, É né? verdade, né? Vê É que a magia em magia tudo. do amor, né, que tá dentro da A gente. magia do amor. Hoje A eu gravei magia. um vídeo sobre o amor. E é realmente isso.
Então, eu quero dizer para você que eu fiquei bem emocionada que você aceitou o meu convite e dizer que eu amo muito você. E nesse tempo, assim, eu vi a tua transformação. Você deve ter assistido a minha A também. tua também, né? Ui, Então, me arrepiei agora. a gente Os traumas quando a mesmo. gente anda com ogiva, que elas É, vão explodindo ao longo do caminho, você não tem como você não melhorar, é né? verdade. Então é por isso que a gente está junto, porque hoje nós somos melhores. Isso Amor, aí. obrigada mesmo de coração, assim. E claro, se alguém quiser saber alguma coisa sobre meditação, é só perguntar para a Ogiva aí, de coração. Um beijo, então. Foi um prazer enorme. E nos vemos. Nos vemos. Beijo. Bom, tchau, tchau. Tchau.